Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica, e estamos aqui para mais um vídeo, mais uma crítica, começando o mês, obviamente, de setembro, já com a crítica surpresa, pois setembro também tem 5 sábados, e tendo 5 sábados, a gente faz 5 críticas. E bom, começando aqui, a crítica surpresa, eu não postei nada sobre ela, estou gravando isso numa quarta-feira, então não tenho a mínima noção do que eu vou postar de dica, ainda mais a crítica surpresa é Detroit Become a Human, o jogo Detroit Become a Human, que eu não sei falar inglês, sou péssimo em inglês, mas a tradução significa Detroit tornar-se um humano, que é um jogo de escolha estilo The Quarry. Só que é 1000 vezes melhor que a crítica que eu fiz de The Quarry e que o próprio jogo The Quarry. Tá? Esse a gente lida com personagens que são androides. Ah, como assim personagens que são androides? Né? Estamos lidando com 3 personagens, tá? Dessa vez. Que são a Kara, o Marcos e mais um que se enquadra como policial, que eu me esqueci o nome agora desse, mas estamos aqui também com o Connor, é o Connor, me lembrei, Connor, tá? Também com o Connor, que são 3 personagens assim que a gente controla, tá? Que são decisões pressupostas que a gente faz as nossas próprias escolhas, tá? A gente gira a história em torno desses 3 androides, que é o ano de 2038. Então, teoricamente, no ano de 2038, nós já estamos num mundo com androids, tá? E, cara, é sensacional, assim, o quanto esse jogo trabalha com sentimentalismo, com um apego e desenvolvimento aos personagens com base no que a gente mesmo escolheu, tá? Tem um pensador em específico, que eu tô nessa vibe de pensador no dia de hoje, que é o Jean-Paul Sartre, tá? Que é o Sartre, resumindo. Que ele diz que o humano é condenado à liberdade, em que nossas escolhas elas vão refletir, nossas escolhas, nossos próprios caminhos, nossas próprias decisões vão refletir no nosso caminho andado e automaticamente as consequências. Por isso que automaticamente ele tem a frase que o inferno são os outros. Os outros são livres, eu sou livre, eu faço o inferno e eles também fazem. É uma condolência de liberdade que nesse jogo ela é muito expressa. Ela é expressa na visão de androides que começam a se libertar. Que sim, relembra muito quem assistiu Agentes da S.H.I.E.L.D. e pessoalzinho da Marvel aqui. Lembra muito da Ada, tá? Que começou uma revolução de máquinas, mas enfim. Esses personagens, claro que com base no que tu escolheu para cada um deles, eles têm decisões e impactos profundos na narrativa. Então eu não tenho como falar aqui de narrativa, sendo que a narrativa é você mesmo que constrói. Claro, o jogo te dá predefinições para a narrativa, mas todas elas, eu diria, pelo menos as que eu testei, que eu joguei 2 vezes esse jogo, e eu fiz 2 finais diferentes, um que eu matava geral, com o Connor, que tem esse final, e outra em que o Marcos venceu a revolução dele e tudo mais, juntamente com o Connor e com a Kara, tá? E nesses 3, assim, nesses 2 finais no caso, mas com esses 3 personagens, tu sente um apego por cada um deles. Tu sente que, cara, exatamente nesse jogo que tu vai estar dentro dele. Tu vai estar totalmente inserido numa narrativa que sim, ela te prende do início ao fim. Então
se eu fosse dar uma nota para esse em específico, assim, de narrativa, somente da história, das possibilidades de escolhas, eu não sei quantos finais tem ao certo, depois até eu pesquiso, que são, assim, muitas possibilidades e que tu pode automaticamente gerir a tua história e, de fato, rever e voltar, né? Porque, como assim gerir e voltar, né? Quando tu termina, quando tu zera a campanha pela primeira vez, tu pode voltar em certas partes do jogo e fazer uma escolha diferente e seguir o fluxo, entendeu? É um absurdo o quanto isso de fato é revolucionário. Outra coisa que também é revolucionário, que eles usaram, tá, a maioria dos jogos utiliza, mas eles tentaram ao máximo utilizar, pelo menos para os três, pessoas que se parecessem na vida real. Eles pegaram o rosto de pessoas de vida real e colocaram ali. Bem escancarado, entendeu? E tipo, querendo ou não, nessa parte tu tem sim o critério de interpretação, tu tem o critério de atuação. E isso está sendo mais frequente ainda mesmo em jogos, porque os jogos, né, agora estão vindo com essa modalidade de atuação, e eu acho certo fazerem isso de fato. E sim, eu tenho que falar sobre isso, porque eu vejo aqui, tipo, Brian Dashut, que é o que faz o Connor nesse jogo, que eu diria que, pra mim, o personagem que eu mais me apeguei de fato ao jogo é o Connor. Sei que o pessoal gosta da cara, do Marcus, mas pra mim funcionou mais o Connor, por causa da relação com o Hank Anderson, que é o tenente lá, e que tudo aquilo dali de dupla policial num mundo futurístico com androides e com todo a questão que os humanos eles têm preconceito com as máquinas, que eles acham que as máquinas vieram ali para roubar o emprego deles e que na verdade eles mesmos apoiaram as máquinas no começo, dizendo que agora o trabalho ia ser mais fácil. O trabalho realmente foi mais fácil, vocês perderam o emprego e vocês estão sendo uns, usando termos leigos, vagabundos que ficam em casa. Os humanos nesse jogo, principalmente pela visão da Kara, que no começo que ela vai lá, que tem a Alice, o pai da Alice que é um escroto, toda aquela parte ali, toda aquela decisão, tipo, quando eu joguei as duas vezes, eu não mudei a minha decisão da escolha em matar o pai da Alice, porque, gente, é uma parte insuportável. E tem todo o plot da Alice também no final, né? E, cara, os personagens, assim, tu sente raiva dos personagens, tu sente apego dos personagens, e eu sempre vou falar isso. É um jogo em que ele consegue transmitir, de fato, todos esses sentimentos, toda essa contextualização e tudo mais. Então, sim, nesse critério e nessa relação de avaliações, esse jogo tá de parabéns, tá? Questões que me deixaram um pouco frustrados nesse jogo, tá? Quando tu recomeça, assim, eu acho que tinha que ter um menu mais otimizado, principalmente para simular eventos assim, tipo, porque, tipo, isso é uma coisa que tem no The Quarry que não tem no Detroit. Que, tipo, não prevê o futuro, mas tem um relance do que vai acontecer no futuro com base no que está dentro do jogo conforme tu joga o jogo. Isso é uma questão que te dá assim, eu posso fazer isso e isso vai acontecer. Porque eu perdi na minha primeira campanha, eu não pensava em fazer a narrativa toda pro Connor ser o vilão da história e matar geral. E eu não tinha ideia de que se eu fizesse aquelas escolhas, ele se tornaria o que foi, né? E na minha campanha, na minha primeira campanha, eu matei o Connor umas 15 vezes sem querer. Assim, só tendo noção. Acho que é por isso que eu gosto mais dele. Porque ele sempre volta, né?
E eu não cheguei na parte em que ele escolhe ser um rebelde ou não da primeira vez. Eu cheguei na segunda vez jogando que eu cheguei finalmente na parte em que eu mantenho o Connor vivo até chegar na parte de ser um rebelde ou não. Porque na primeira campanha o Tenente Henderson matou ele, um monte de coisa. Então, ter uma simulação, assim, simular, ter alguma coisa que indica alguma coisa, seria bom nesse jogo. Outra coisa, bugs. Eu reparei na minha segunda campanha, principalmente, bugs com a Kara, tá? Uns bugs assim. Uns bugs ridículos, assim, que a personagem travava e tudo mais. Mas não foi gritante. Tipo, era só reiniciar, ainda bem que tava o save, né? Reiniciava ali, fazia tuas escolhas, continuava o caminho. Mas tem pequenos, como qualquer outro jogo, tem os seus defeitos, né? Não é um jogo 10 de 10, mas é um jogo em que eu mais me senti imersivo, adentrado à história e centralizado especificamente nisso, tá? E sim, eu dou uma nota 9.8 para Detroit, tá? Para esse jogo que é fantástico e inovador nesse aspecto, tá? E magnífico nesse sentido. E, sério, é um jogo que eu jogaria quantas vezes fosse necessário para ver todos os finais, tá? E sim, essa nota 9.8 ela reflete sobre tudo isso, tá? Antes de encerrar aqui, eu sei que vocês devem ter reparado uma iluminação diferente, porque eu ganhei um presente aqui, ó, de iluminação, muito show, tá? E eu queria agradecer nesse vídeo aos que me deram esse presente, que foram meus colegas de escola. Muito obrigado a todos vocês que deram esse presente. Saibam que vocês estão me ajudando bastante com isso, tá? A minha iluminação, meu rosto ficou melhor, mais visível, né? Eu não preciso também ligar a luz toda vez para fazer isso. E eu agradeço de verdade vocês e vocês sabem que vocês são muito importantes para mim e que todo o apoio que vocês dão à minha página de fato me deixa muito feliz e até agradecido, e não sei como agradecer muito isso. No meu código, que nem eu disse na live, no meu código de programação não vem a recepção certa de como agradecer. Aí eu decidi fazer, nesse final do vídeo aqui, decidi fazer esse agradecimento. Muito obrigado a todos que disponibilizaram esse presente. E agora, encerrando aqui de fato o vídeo, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com os seus amigos e principalmente se inscrevam aqui no canal. Vamos chegar aos 100 inscritos rapidão. Eu tenho fé que isso vai acontecer. E a gente vai chegar aos 100 inscritos e depois a gente aumenta essa meta. Talvez para 1000, né? Quem sabe, né? E eu vejo vocês na próxima crítica.